Coríntios, no capítulo 7, os versículos do 20 até o 24. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 20 até o 24. Se nós pudermos ter essa palavra aqui no nosso telão, vai ser muito bom para todo mundo ler junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 20 até o 24. Já está ali na nossa tela. Deixa eu abrir minha Bíblia, mas nós vamos ler ali no nosso data show. Diz assim o texto bíblico, vocês podem me acompanhar. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. E o versículo 24 diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, ou na posição, ou na condição em que foi chamado. Eu não sei como é que você se sente estando nessa casa, servindo ao Senhor num ambiente como esse, mas eu posso dizer como eu me sinto. E eu me sinto como servo do Senhor. Essa é definitivamente a posição mais elevada, o lugar mais alto que eu posso estar. Quando Paulo está falando esse texto, ele está falando para uma realidade onde ainda havia escravos e senhores de escravos. Não se esqueçam que quando ele escreve a Filemão, por exemplo, ele escreve falando a respeito de um escravo fugitivo do qual Filemão, que era crente, muito crente, era senhor. Portanto, essa era uma realidade nos dias em que Paulo escreveu também a igreja de Corinto. Tanto que ele diz: se você pode ser livre, aproveite a ocasião. Contudo, se você é chamado pelo Senhor e é servo, você é liberto. E aí, claro, ele está falando da escravidão ou da servidão ao homem. Mas se você é chamado e é livre, você passa a ser servo do Senhor. Portanto, fosse ele escravo ou livre, de todo modo, quando ele era chamado, ele se tornava servo do Senhor. E para eu continuar falando sozinho, quem é servo aqui? Tem certeza? Tem certeza? Eu sou servo do Senhor. E se nós observarmos essa palavra como ela é de verdade, eu sou servo dos irmãos, e os irmãos são servos uns dos outros. Aliás, eu vou lembrar o recente presidente da República, que acabou de passar, e no seu segundo mandato, quando ele tomou posse, ele fez essa declaração que eu ainda não me esqueci. Ele disse: a partir de hoje, eu sou o servidor número 1 do país. E às vezes a gente olha, quando chega aqui nesse ambiente, você olha da porta e olha para cá, e você imagina a posição mais elevada está aqui nesse ambiente. Mas eu devo dizer a você que os servos estão ocupando essa plataforma. E nós estamos aqui para servir ao Senhor, e servir ao Senhor, para não deixar de dizer, é servirmos uns aos outros. Quem está disposto a servir a um irmão, quem está disposto a servir ao seu próximo, está também disposto a servir ao Senhor. Mas, irmãos, entendam uma coisa, nós precisamos entender uma coisa.
Quando um moço, uma moça ingressa numa faculdade, ele escolhe a carreira do direito, por exemplo, ele tem à sua frente uma série de possibilidades. Ele pode ser advogado e defender pessoas, representar pessoas, é uma prerrogativa do advogado quando ele é formado, e aqui tem alguns advogados e alguns que estão estudando, podem me corrigir, mas também ele pode ser defensor público, ele pode ser promotor, ele pode ser juiz, ele pode ser desembargador, ele pode ser até ministro do Supremo Tribunal, que é o tribunal mais alto da nossa nação. Mas seja ele juiz, desembargador, ministro, defensor, promotor, mas na base todo mundo é advogado, todo mundo é da carreira do direito. E aqui, meus amados, eu posso ser diácono, eu posso ser auxiliar do trabalho, posso ser presbítero, pastor, evangelista, bispo e alguns que já são até apóstolos. Mas numa coisa, nós somos absolutamente iguais, todos nós, e não importa o cargo que momentaneamente ocupemos, todos nós somos servos do Senhor. E isso é o melhor. E esse é o lugar mais alto que nós podemos ocupar. Quando eu fui chamado para ser auxiliar de trabalho, já na Nova Brasília, em 1980 e pouquinho, eu era solteiro ainda, me casei em 85, e eu fiquei feliz, porque a igreja me reconheceu, a congregação, o pastor José Rodrigues me levou a Bom Sucesso, e eu fui lá com o meu paletó marrom, e fui reconhecido lá pelos irmãos, e fui auxiliar de trabalho, fiquei contente. Mas me disseram assim, não dá para você ser diácono nessa nossa realidade, enquanto você não se casar. E eu fiquei aguardando, me casei em 85, e quando me casei, no final do ano, a igreja me chamou e disse, a partir de hoje você vai ser diácono. Eu fiquei muito feliz, eu digo, essa igreja não me resiste. Eu sou auxiliar, me casei, sou batizado com o Espírito Santo e agora sou diácono. E me senti na condição de diácono, novinho, 20 e poucos anos, diácono da igreja, me senti muito feliz. Eu estou esperando agora o dia que vão me levar ao presbitério e depois a pastor, e daí só Deus sabe até onde eu vou parar. Mas quando eu assumi a condição de diácono, eu estou passando naquela escada e tem uma irmãzinha sentada assim, e ela me chamou e disse assim, obreiro. E lá na Nova Brasília, aquele prédio cresceu para o alto e a secretaria ficava lá no alto. E ela me chamou e me disse assim, obreiro, pois não. E eu voltei, ela disse assim, faz favor para mim, pega o meu dízimo e leva lá em cima. E por favor, traz anotadinho com a assinatura do tesoureiro direitinho. E aí eu descobri o que eu era. Certo? Certo? É isso que eu sou. Ah, mas eu estou sentado aqui. Servo. Você tem título? Servo. O que você está fazendo na casa? Servo. Você dirige oração? Servo. Você profetiza? Que bênção. Servo. Amém? Tem servo aqui? Somos servos do Senhor. Agora, sabe que o servo, algumas coisas o servo não tem. E a primeira delas é que o servo não tem vontade própria. Eu queria dizer para você hoje o que eu disse ontem, em um lugar onde eu fui convidado para falar para casais, e eu disse lá para eles, olhando para a Bíblia, uma coisa que eu gostaria de repetir aos amados aqui: você não pertence a você mesmo. Você não se pertence. Você sabe por que crente não se mata? Crente não se suicida? Porque ele não é dono da vida dele. Vai ficar lá, mas tem gente. Outro dia, recentemente, teve um caso de um homem nos Estados Unidos que ele escreveu uma carta. Ele disse: olha, eu só quero viver até os 60 anos. E no dia que ele completou 60 anos, ele deixou um testamento, uma carta, deu um tiro no ouvido e morreu. Mas crente não pode fazer isso.
Eu não posso fazer isso porque essa vida não me pertence. E não pertence à sua vida, não pertence a você também. Então, servo não tem vontade própria. Servo faz aquilo que o seu Senhor mandar. Servo vai aonde o seu Senhor disser que ele pode ir. Servo faz aquilo que o Senhor disser que ele pode fazer. Então, servo não tem vontade própria. E quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele disse uma coisa que me impressionou muito. Ele disse: não sois de vós mesmos. Eu não sou de mim mesmo. O meu corpo não me pertence. O seu corpo não te pertence. O seu corpo não é teu, o meu corpo não é meu. Aí tem gente que fica perguntando para mim se pode fazer tatuagem, se pode botar um alargador de orelha, se pode botar o piercing num lugar esquisito. Faz o seguinte: vá para o joelho, apresente essa causa ao Senhor e pergunta a Ele: Senhor, eu posso fazer isso? É bom. Porque o teu corpo não é teu, o teu corpo pertence ao Senhor. E tem mais: você pertence a Ele, não é porque Ele quer, simplesmente não é porque você aceitou Jesus como teu Salvador, e no dia que você aceitou, Ele te comprou, e te comprou por bom preço. E o apóstolo Pedro, ele nos garante dizendo: olha, não foi com ouro, nem com prata, e nem com coisas corruptíveis desta vida que fostes comprados da vossa antiga e vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, amado. Ele te comprou. Ele te comprou. Você pertence a Ele. Então você não tem vontade própria, eu não tenho vontade própria. Às vezes as pessoas estão perguntando, mas tem gente que diz assim: não, mas olha, não sei, eu acho que eu vou para um outro lugar, eu acho que eu vou sair. Tem gente que está andando por aí para escolher igreja, está escolhendo igreja se tem ar-condicionado, se não tem. O banco é de madeira. Tem gente que prefere o banco de madeira, sabia? Não, eu quero um estofado. Eu gosto mais desse aqui, daquele ali. Tem ar-condicionado, eu fico, não tenho, irmão. Eu não sirvo a Deus aonde eu quero servir a Deus. Eu sirvo a Deus aonde Ele quer que eu sirva, porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele me comprou e Ele me diz aonde eu vou. Ele me diz aquilo que eu faço. Ele me diz o que eu posso ou o que não posso. E servo que é temente ao Senhor não tenta reivindicar a propriedade da sua vida. Servo ouve a voz do Senhor, e quando Ele diz vai, o servo vai, e quando Ele diz vem, o servo vem. E é isso, e ponto final. Quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos faz aquela pergunta: o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus diz para ele: nasce de novo, nasce outra vez. Agora, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento sopra aonde quer. Você até ouve o seu ruído, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim somos eu e você. Eu vou para onde o Senhor me disser que eu devo ir. Se Ele me disser vai, eu vou. Se Ele me disser fica, eu fico, porque eu sou servo. Você lembra da história daquele homem, o centurião que vai atrás de Jesus e diz: olha, eu tenho um criado e ele está doente, muito doente, mas eu quero que o Senhor o cure. E Jesus: está bem, vamos lá, eu vou dar saúde para o teu criado. E ele diz assim: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Sabe mais uma coisa? Eu sou um homem que eu estou embaixo de autoridade. Eu estou embaixo de autoridade. Mas também há homens que estão embaixo da minha autoridade. Quando eu chamo algum e digo assim, vai, ele vai. E quando eu chamo de vem, ele vem. Mas também eu estou embaixo de autoridade. Jesus ficou tão maravilhado, disse, pode ir, porque o teu servo já está
curado. Irmão, quem tem noção, quem tem uma ideia daquilo que é, daquilo para que foi chamado, permanece na condição e na situação em que foi chamado e não se atreve a dizer ao Senhor aquilo que Ele quer. Quem tem temor do Senhor, consulta a Deus em oração e pergunta a Ele aquilo que Ele quer que a gente faça. É dos nossos arroubos aí, nos nossos momentos em que nós nos sentimos, e tem hora que a gente se sente, a gente quer tomar nas mãos o leme da nossa vida, mas a minha vida não me pertence, a minha vida pertence ao Todo-Poderoso. Há mais uma coisa que o servo não faz: o servo não fala o que quer, na hora que quer e nem do jeito que quer. Quem tem boca aí, levante a mão. Quem tem boca, quem fala aí? Pois eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu não falo aquilo que eu quero falar, da maneira que eu quero falar, do jeito que eu quero falar. Tem gente que fala do jeito que quer, na hora que quer, no lugar e com quem quer. Irmão, eu e você não temos esse direito. Nós temos que aprender a fechar a nossa boca. Nós temos que aprender a estar no nosso lugar. Nós temos que aprender a fechar os nossos lábios. E há um provérbio que diz que até o tolo é reputado por sábio quando se cala. E essa semana eu andei pedindo silêncio. Vocês se lembram? E alguém fala alguma coisa, eu digo: se cale, não fale, não é hora de falar, não é hora de dizer. Servo do Senhor, ouve a voz do Senhor. Servo do Senhor anda à disposição e à mercê do seu Senhor, e Ele não abre a sua boca na hora que quer, do jeito que quer, com quem quer. Tem gente que diz que serve ao Senhor, que diz que é crente, que é temente a Deus, e diz assim: eu falo mesmo, amor. Eu não falo mesmo. Eu não falo mesmo, ainda não me esqueci. No dia que Denise me chamou, trouxe uma irmã e me levou ali para aquele cantinho e disse: ela tem um recado de Deus para você. Eu digo: pois não, irmão, pode falar, é de Deus, pode falar. E disse assim: cala a boca. E foi embora. Estou calado até hoje, não foi Deus que mandou. Esse é o recado de Deus, cala a boca. Alguém já falou assim com você? Alguém já falou assim com você? O quê? Quando depende de quem fala, mas quando é o Senhor da minha vida que fala, eu me calo, faço silêncio. Se Ele fizer o mínimo sinal à distância e disser para eu me calar, eu já me calei. Falando em me calar, eu estou me calando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vem aqui o músico, por favor, põe lá maior aqui para mim, para a gente terminar aqui, e depois a gente continua, irmãos. Estamos na casa de Deus, estamos na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Engraçado. Bendito seja o nome do Senhor. Guarde essa breve palavra no teu coração. Entenda, porque é isso que eu estou precisando entender. Timóteo, Paulo falando a Timóteo, me parece que é capítulo 2, versículo 24. Ele diz assim: ao servo do Senhor. Escute isso. Ao servo do Senhor não convém contender. Você ouviu? Ouviu? Ao servo do Senhor não convém contender. Antes, ele tem que ser manso, sofredor
sofredor. Às vezes eu ouço coisas que me fazem sofrer. Às vezes eu ouço coisas que maltratam o meu coração. Às vezes eu ouço coisas que eu tenho vontade de responder. Às vezes eu ouço coisas que eu tenho uma resposta contundente. Mas ao servo do Senhor não convém contender. Ele precisa ser manso e, se necessário for, até sofredor. E de vez em quando eu tenho sofrido. Fale alguma coisa, diga: não digo nada, eu vou sofrer, só que eu sou servo do Senhor, aí eu sofro, e daqui a pouco o Senhor vira esse jogo, e eu sou vitorioso, porque calei a minha boca, porque não contendi, porque não respondi. Irmão, em nome de Jesus, não responda, não contenda, porque isso não é coisa de servo e nem de serva do Senhor. O servo do Senhor, a serva do Senhor, se preciso, até sofre, mas não contende de maneira nenhuma. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.